Salve galera, professor Ederson aqui. Para este terceiro caderno de vocês de História, nós temos aí o tema 2, a Primeira Guerra Mundial. Anteriormente a gente havia visto os antecedentes da Primeira Guerra Mundial e como se estourou essa guerra, né? Vimos que se formaram duas alianças, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, né? E que os conflitos originalmente foi a busca por mercados consumidores, a questão imperialista, a questão étnico da união dos povos eslavos pela Rússia, entre outros fatores, determinaram a explosão da Primeira Guerra Mundial, que teve seu estopim mesmo, seu início com o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Ferdinando. Então, neste tema você vai estudar a Primeira Guerra Mundial, os motivos para o seu fim e suas consequências para a história da Europa e do mundo. A Primeira Guerra Mundial, gente, ela é também conhecida como Guerra de Trincheiras, visto que foi um tipo de batalha que marcou, porque os países cavavam trincheiras para se proteger do avanço, né, dos inimigos, ou então aos poucos, trincheira por trincheira, iam conquistando o espaço, iam conquistando o território. Com o desenrolar da guerra começou a se tornar uma insatisfação entre as populações dos países, né? Por exemplo, na Rússia estava passando por uma revolução interna, né? Uma guerra civil, em que vai se instaurar o regime socialista na Rússia. E é por esse motivo que a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1917. Neste mesmo período aí, quando a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, quem entra é os Estados Unidos, que até então tinha papel exclusivamente de ser fornecedor de recursos para a guerra, seja alimentos ou armas. E a partir desse momento, os Estados Unidos passa a participar efetivamente da guerra com os seus soldados norte-americanos, estadunidenses. Bom, quando chega no final de 1918, o exército alemão enfrentava crescentes dificuldades, assim como seus aliados, mas não estava completamente vencido, pois tropas alemãs ainda ocupavam porções do território francês. Porém, além da situação militar desfavorável, havia o medo de um resultado que, na visão das classes dominantes, seria pior do que a derrota nacional, a Revolução Social. As perdas impostas pela guerra ao povo alemão geraram grande insatisfação popular contra membros da classe dominante. Eles estavam com medo de quem, gente? Essa questão da Revolução Social. O país vizinho, que havia saído da guerra, a Rússia, né, instaurou lá o seu regime socialista, e a Alemanha, os burgueses alemães, com medo de perderem suas propriedades, de se instaurar também na Alemanha um regime socialista, essa classe dominante recuou, né, da Primeira Guerra Mundial. E aí nós temos o que? O término da Primeira Guerra Mundial, com a saída da Alemanha, reconhecendo aí a sua derrota. E quais foram as consequências para a Alemanha por perder a guerra? Claro, foi imposta a ela algumas penalidades, né? E essas penalidades foram feitas com o Tratado de Versalhes. E quais foram isso? Quais foram essas perdas impostas para os alemães? Reduzir suas tropas pela metade, ou seja, a Alemanha ia cortar metade do seu contingente em exército, né? Pagar indenizações altíssimas aos países vencedores, abrir mão de todas as colônias na África e Ásia para serem divididas entre os países vencedores, principalmente aí entre a França e a Inglaterra, devolver a região da Alsácia e Lorena para a França, ter seu território separado em duas partes por um corredor de terras que dava acesso ao mar da Polônia. E aí a Alemanha foi dividida em 4, não foi em 2, foram 4 províncias. Uma das províncias ficou sob responsabilidade da Rússia e as outras 3 sob a responsabilidade da Inglaterra
Estados Unidos e França, né? Ou seja, ficou um lado capitalista na Alemanha e um lado socialista, né? E aí nós conhecemos isso aí por Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental de responsabilidade da Rússia, socialista, e a Alemanha Ocidental, capitalista. E um detalhe, gente, para muitos alemães, a assinatura desse tratado significou uma humilhação que deveria ser reparada assim que possível. Esse foi um dos aspectos que favoreceram o crescimento do nazismo e que acabaram dando origem a outro conflito mundial, né, de grandes proporções, que foi a Segunda Guerra Mundial. Chegamos ao fim desta aula, gente. Espero que tenham sanado algumas dúvidas de vocês. Se tiverem perguntas, deixem nos comentários deste vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho. E tirem dúvidas, gente. Pode tirar dúvidas. Perguntem no WhatsApp. Beleza? Até mais.